Tivemos a reforma da Previdência lá em 2019. Isso. Muito discutida, a maioria dos trabalhadores não queria de forma alguma, mas o Congresso e o governo à época empurraram isso goela abaixo da população sobre muitos argumentos. Eu lembro que colegas seus da mesma área à época diziam, olha, não tem esse déficit na Previdência não, e não sei o quê, um monte de argumentos. Sim. Mas isso não valeu de nada e foi aprovada. Fernanda, o que mudou na aposentadoria por tempo de contribuição desde a reforma da Previdência? Desde a reforma da Previdência, o que mudou foi instituir a idade, que antes não tinha. Só que agora, com relação à regra de transição, que esse que é o ponto importante e crucial para a população, né, os segurados do INSS entender, é que aquelas pessoas que estavam quase se aposentando antes de 13/11/2019, têm esse benefício de estar enquadrado nas regras, poderá estar enquadrado nas regras de transição e, assim, ainda ter direito à aposentadoria da regra antiga. A diferença entre uma e outra, basicamente, a gente fala de idade. Anteriormente não tinha idade e agora tem. Mas aí as regras de transição é que diferenciam isso. E eu posso falar um pouquinho de cada uma delas. É que eu quero te perguntar, Isso. Dá pra gente detalhar mais essas regras de transição, quais são elas e o que cada uma prevê? Sim, sim. A gente começa primeiro, Geraldo, com o sistema de pontos, que é o artigo 15 da emenda constitucional. Essa pontuação, ela corresponde à soma da idade mais o tempo de contribuição. Então, a pontuação, ela vem aumentando 1 ponto a cada ano desde 2020. Até atingir os 100 pontos mulher e 105 pontos o homem. E aí são necessários, hoje, em 2025, 92 pontos mulher e 102 pontos homem. Então, começou lá em 2019, é aquela regra 86-96. A cada ano está aumentando 1 ponto. Nós chegamos esse ano, em 2025, 92 mulher, 102 homem. E vamos chegar 100 pontos mulher, 105 homem. Aí vai estagnar. E aí a gente vai ficar com essa... Para a gente entender melhor, o que seria essa pontuação? Seria, por exemplo, vamos pegar aqui, a pessoa tem 53 anos de idade, o homem, e 47 de contribuição. Isso é hipotético. Deu 100 pontos, é isso? Isso, perfeito. Mas você falou qual a idade do homem? 50? 53. Eu só fiz para chegar nos 100 pontos, para facilitar. Exato. Pega a idade atual, mais o ponto, mais o tempo de contribuição, soma-se e aí chega num total. Atingiu, você tem direito a um cálculo de aposentadoria por tempo de contribuição na regra sistema de pontos. Entendi. Essa é uma regra. É uma delas, né? Uma delas. Quais são as outras? Vamos lá. Idade progressiva mais tempo de contribuição, que é o artigo 16 da emenda constitucional. A idade mínima para se aposentar, agora a gente já está falando de uma idade mínima, é progressiva. E ela sobe 6 meses anualmente, que foi aquela pergunta que você tinha me feito lá no início. Então, além disso, é exigido um tempo mínimo de contribuição. Então, o requisito aqui de tempo de contribuição tem que existir. 30 anos mulher, 35 anos o homem. Lá atrás, começou 56 anos mulher, 61 anos para homem. E vai até 62 mulher e até 65 homem. Então, começados lá atrás, em 2019, esse requisito 56, 61, hoje, em 2025, a gente tem idade mínima para se aposentar, 59 anos mulher, 64 anos o homem. E o tempo? Sim, 30 anos de contribuição mulher, 35 homem. Essa é outra regra, que a gente chama de idade progressiva mais tempo de contribuição. Sim. E tem também a regra do pedágio, de 50%. Uma delas. Tem outras, né? Essa é mais uma. Isso, é a terceira regra que eu trago aqui para vocês. A regra do pedágio, 50%, é o artigo 17 da emenda constitucional 103. Ela aplica-se aos segurados que, na data da reforma, lá em 2019, novembro de 2019, estavam a menos de 2 anos de completar o tempo mínimo exigido, que é 35 homem, 30 mulher. Ou seja, é necessário, até 12/11/2019,
o segurado homem contar pelo menos com 33 anos de contribuição e a mulher 28 anos de contribuição. E aí, esses segurados, eles devem trabalhar mais 50%, contribuir, vamos dizer assim, 50% do tempo que faltava para atingir o requisito mínimo para enquadrar nessa regra do pedágio 50%. Em outras palavras, se faltasse 2 anos, teria que contribuir então por mais 3 para chegar. Seria os 2 anos mais 50%. Isso, exatamente. Perfeito. Eu até trouxe um exemplo bem prático aqui, ó. Vamos lá. Uma mulher que em 12/11/2019 tinha 28 anos de contribuição. Então, ela faltava 2 anos para atingir os 30, né? Pela regra do pedágio, ela precisa contribuir mais 1 ano, mais 12 meses. E aí, ela pode se aposentar, então, quando? Ela atingir 30 anos de contribuição e contribuir mais 12 meses, que é os 50% que faltava. É o chamado pedágio. E a vantagem dessa regra do pedágio 50% é que não tem idade mínima. O segurado ele pode aposentar assim que completar o requisito mínimo, que seria o tempo de contribuição mínimo mais o pedágio de 50%. E uma coisa importante nesse caso, que eu coloquei aqui, pontuei, é que para essas aposentadorias, pela regra de transição, a forma do cálculo, ela é a média 100% a partir de julho de 94, multiplicado pelo fator previdenciário. Aí a gente encontra o fator previdenciário antigo, lá da aposentadoria, quando as pessoas conseguiam aposentar antes dos 60, 65 anos. Na regra do pedágio 50%, a gente tem novamente o fator previdenciário. Então, já fomos 3 regras. Tem mais ainda? Tem de transição? mais uma. Nós temos aí a regra do pedágio 100%. Essa regra de 100%, ela exige na data do pedido a idade mínima de 57 anos mulher e 60 anos para o homem. Aí é importante destacar que, diferentemente dos regramentos de transição, na regra 100%, o requisito etário ele é fixo. Então, ele começou lá atrás, 57 mulher, 60 homem, e até hoje. Ele não vai alterar. Então, para enquadrar, ele precisa ter essa idade para chegar nessa regra de 100%. Trouxe outro exemplo prático aqui, para ficar mais claro. Então, um homem de 60 anos de idade, que em 12/11/2019 tinha 32 anos de contribuição, faltavam 3 para atingir 35. Pela regra do pedágio, ele precisa contribuir mais 3 anos, que é o 100%. Então, quando que ele vai poder se aposentar? Quando ele tiver 60 anos de idade, 35 anos de contribuição e contribuir mais 3 anos. Então, ele vai totalizar 38 anos de contribuição. E aí, o benefício dessa regra é que ele não tem fator previdenciário. Então, vai fazer o cálculo do 100% das contribuições, é a média de 100% das contribuições desde julho de 94 e não vai aplicar o fator previdenciário. Então, por que é importante, antes de se aposentar, a pessoa já ter ideia do que ela tem direito? Quais são as regras que ela está enquadrada? E qual é o melhor salário de benefício? Porque muitas vezes, Geraldo, acontece da pessoa se enquadrar em 2, 3 regras. Até na regra atual. E aí a gente tem uma diferença de renda mensal inicial. Quando a gente faz cálculos e apresenta para o cliente, a gente traz ali as opções. E talvez a pessoa pode esperar 2 anos, ela tem uma renda maior. Entendi. Entendeu? Ela espera um pouquinho mais, mas ela vai ter um benefício bem melhor também, Exato. né? Tem que ter essa cautela, essa paciência. Tem regra especial também para os professores, né? Mais uma da transição. Isso. A regra dos professores, ela diminui 5 pontos, mais ou menos, em cada questão ali dos professores. Então, são regras baseadas nas regras dos segurados especiais, né? Como o professor, e do segurado comum, diminuindo ali, trazendo um regramento um pouco menor de requisito, né? De 5 pontos a menos ali, para cada regra.